Bem, boa tarde a todos. Vamos aqui trazer algumas considerações sobre o pensamento de Paul Ricoeur e o texto que nos ficou designado é justamente a pessoa e a referência identificadora. Primeiro, para falar um pouquinho da biografia de Paul Ricoeur, ele nasceu em Valence, França, em 1913, foi catedrático em filosofia e doutor em letras, tornou-se professor em 1933, foi prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou para o Centro Nacional de Pesquisa Científica antes de se tornar professor na Faculdade de Estrasburgo e dar aulas na Sorbonne. Foi membro do comitê de redação da revista Spirit e decano da Faculdade de Letras da Universidade de Nanterre. Dirigiu a Revue Métaphysique et Morale e nos Estados Unidos lecionou na Universidade de Chicago. Ele morreu na região de Paris em maio de 2005. Primeiro ele traz esse texto uma visão, uma abordagem semântica, né? Um autor bastante conhecido por todas as suas questões voltadas aí para a interpretação, nesse tópico de linguagem que é tão importante na nossa comunicação. E nessa visão ele traz que identificar alguma coisa, o que é identificar alguma coisa? É poder levar outrem a conhecer a coisa de que temos a intenção de falar, dentro de uma gama de coisas particulares do mesmo tipo. Realmente, sempre essa abordagem semântica, ela é fundamental para o processo de comunicação. E ele inicia trazendo, então, vamos dizer assim, uma caracterização de indivíduo e individualização. Ele diz que a linguagem comporta montagens específicas que põem em condições de designar indivíduos. Preferimos falar em individualização do que em indivíduos. A individualização, ela pode ser caracterizada como o processo inverso ao da classificação, que abole as singularidades em favor do conceito. Destacamos que só individualiza quem conceituou e individualizou com vistas a descrever melhor. Quais são os procedimentos da individualização? É um questionamento que ele traz. Designar um indivíduo em um só é a meta individualizadora. E a abordagem é sobre o plano da lógica, né? A lógica que trabalha com conceitos, com definições, com a divisão, para que se torne mais claro todo o processo do raciocínio. Paul Ricoeur estabelece que as descrições definidas recorrem a procedimentos de classificação e predicação. É com outro objetivo, que já não é o de classificar, mas de opor um membro de uma classe a todos os outros, é que se dá a individualização. Ele diz que, quanto aos nomes próprios, limitam-se a singularizar uma entidade não repetível e não divisível, sem a caracterizar, sem a significar no plano predicativo, isto é, sem dar qualquer informação sobre ela, né? Na linguagem comum, os nomes próprios, eles não preenchem plenamente a sua função, pois o objetivo é designar a cada vez um indivíduo, com a exclusão de todos os outros da classe considerada. A terceira categoria de operadores de individualização, a dos indicadores, contém os pronomes pessoais, eu, tu, os pronomes demonstrativos, isto, aquilo, os advérbios de lugar, aqui, aí, lá, e o de tempo, agora, ontem, amanhã. E cabe acrescentar aqui os tempos verbais, ele tinha, ele virá. Então, de todas essas questões que foram expostas, nós podemos extrair as seguintes as conclusões. Primeiro, a individualização baseia-se em procedimentos específicos de designação distintos da predicação, visando a um exemplar e a um único, com exclusão de todos os outros da mesma classe. 2. Esses procedimentos não têm nenhuma unidade fora desta visada. E 3. Entre os operadores de identificação, apenas os indicadores visam o eu e o tu. E agora, então, passaremos a um próximo tópico que a Giovana vai trazer, que é a pessoa como particular básico. Dando continuidade ao que a Márcia falou, na segunda tópica a gente vai tratar a pessoa como particular básico. E o que é o particular básico?
particular básico são os corpos físicos e as pessoas que somos. Então, a partir desse princípio, a gente vai começar a questionar, o autor começa a questionar, né, como passamos do indivíduo qualquer ao indivíduo que é cada um de nós. E esse processo, a partir dessa concepção de particular básico, que numa situação de interlocução, um sujeito falando designa ao seu interlocutor qual particular ele escolhe num espectro de particularidades de mesmo tipo, de quem ele se propõe a falar. E por meio de uma troca de perguntas e respostas, garante que seu parceiro tenha realmente em vista o mesmo particular básico que ele. Então, nesse processo de referência, né, porque passa a partir da designação do sujeito, né, de quem é o particular básico que estamos falando naquela interlocução, esse processo de designação que define o particular básico e dá continuidade e existência a isso. Só que é importante ressaltar que, assim, a pessoa é uma das coisas das quais falamos e não o sujeito falante nesse processo. Essa se torna a referência identificadora. Então, a partir dessa concepção do particular básico e a partir de um processo de designação, acontece essa questão da referência identificadora e que, nessa designação não ambígua, né, dos fatores, é que os interlocutores designam a mesma coisa. E assim a gente consegue definir o que é a identidade, que é a identidade é definida como mesmidade e não como ipseidade. E assim, nessa concepção, né, de particulares básicos, que é uma coisa daquilo que se fala, a pessoa fica ao lado da coisa que se fala e não ao lado dos próprios locutores, que ocorre diferente quando a gente está falando do referencial de autodesignação, que a pessoa não é uma coisa, mas ela é a própria coisa, ela é o si. Então, quando a gente está nesse processo de designação e de interlocução, é importante ressaltar que quando a gente está usando o particular básico, é no referencial de coisa e não de si, porque o si é da autodesignação. E nesse momento do texto, ele retoma uma tônica principal, eu vou ler, a não se pôr a tônica principal no quem daquele que fala, mas no que dos particulares de que se fala. Inclusive, pessoas, situamos toda a análise da pessoa com o particular básico no plano público da detecção em relação ao esquema espaço-temporal que o contém. Então, ele deu um pouquinho resumida, né, de trazendo novamente essas questões dos particulares básicos, da coisa e do si, mas ele traz uma nova questão que é do espaço-temporal. Isso é importante para a gente conseguir esquematizar e compreender, porque o si e a coisa, eles estão sempre juntos, não temos como separar isso de um indivíduo, né? Isso pertence a ele, independente de estar na situação de particular básico, que estão designando ele como coisa, ou em um processo de autodesignação. Então, é importante a gente ressaltar que ele, né, que o si e a coisa pertence ao mesmo espaço temporal de outros particulares que nos contém, estando nós nele. Então, por meio desse esquema que a gente consegue compreender e também ter essa detecção do espaço temporal, que envolve que a coisa continua sendo a mesma, independente do espaço ou independente do lugar diferente que ele esteja no espaço temporal. Então, é importante esse princípio para a gente conseguir identificar em qualquer momento quem é aquela identidade que a gente está falando ou a gente está designando. E também, outra questão que é importante falar do espaço temporal, que é o enquadramento, que em ocasiões diferentes usam os mesmos enquadramentos para se designar a coisa ou o si que estamos tratando naquele momento. Então, e os enquadramentos é na questão da recorrência e da unicidade, né, da questão única do que a gente está falando, né, da identidade. Agora a Isadora vai falar um pouquinho do terceiro tópico que o autor traz no texto. Bom, em relação à terceira parte do artigo, né, que é nomeado os corpos e as pessoas, o Riquet, ele relata, né, que os primeiros particulares básicos são os corpos, já que eles satisfazem, né, os critérios de localização espaço-temporal, sendo que aquilo que resolve o problema é aquilo que pode formulá-lo. E essa prioridade que é dada aos corpos é de maior importância para a noção. E isso porque o conceito de pessoa é tão primitiva quanto a de corpo. Portanto, a noção primitiva, né, de corpo, ela reforça a primazia de categoria de mesmidade. E no artigo, o Riquet, ele comenta sobre os corolários, né? E o primeiro corolário, né, da espécie de desclassificação dos acontecimentos mentais, como particulares básicos, é que a pessoa não poderá ser considerada uma consciência pura a que se acrescentaria um corpo,
como ocorre em todos os dualismos de alma e corpo. A dissociação entre a pessoa como entidade pública e a consciência como entidade privada é de maior importância para o prosseguimento das análises do Paul Ricoeur. E o segundo corolário, né, que ele menciona é que a pessoa que em si atribui, né, os predicados mentais e uma consciência não é exclusivamente expressa pelos pronomes da primeira e da segunda pessoa do singular. Eles são atribuídos a alguém que pode ser também uma terceira pessoa. Porém, temos duas questões aqui, e uma delas é que será um problema entender como o si, né, pode ser simultaneamente uma pessoa que se fala e um sujeito que se designa na primeira pessoa. E isso mesmo se dirigindo a uma segunda pessoa, né? E a outra questão é que será também um problema compreender como uma terceira pessoa pode ser designada no discurso como alguém que se designa a si mesmo como primeira pessoa. Bom, gente, espero que vocês estejam todos bem. Seguindo a ideia das meninas que contaram nos slides anteriores, a finalização do ensaio ela aponta para 3 considerações que o autor faz sobre o conceito que ele chama de conceito primitivo de pessoa. Primeiro, ele salienta o fato de que a noção da pessoa que é criada ela vai depender diretamente das características que são atribuídas a elas por nós como forma de designá-la. Essas características, ele na verdade vai chamar de predicados. Então, é um termo que ele usa para designar, né, essas características, né, que ele vai acabar falando. Então, ele vai afirmar que a partir dessa referência identificadora que é possível identificar, né, a pessoa sobre quem ela é de fato. Então, unindo todos os aspectos que existem sobre ela para ficar uma situação inteligível. Então, aí, né, seguindo para esse próximo slide, uma possível estranheza, que ele vai falar do segundo ponto, que é uma possível estranheza atribuída ao que o autor chama de conceito primitivo de pessoa, que ele cria, né, se consiste no fato de que a pessoa é a mesma coisa a qual se atribuem 2 tipos de predicados, que são os predicados físicos, que a pessoa tem em comum com os outros corpos, que esses predicados físicos são chamados de mesmidade, e são coisas que, por exemplo, a identidade genética assim, de uma pessoa, as características faciais dela. Então é bem essa questão dos aspectos físicos, que são as características, estão chamados de predicados físicos ou de mesmidade. E também tem os predicados psíquicos, ou a ipseidade. Então é a mesmidade e a ipseidade que o autor chama de, respectivamente, de característica física e característica psíquica. Então, são essas 2 coisas que distinguem uma pessoa dos outros corpos. Então, a mesmidade como a ipseidade são termos que se referem à identificação de alguém, apesar de cada um ter sua própria significação própria, né? Então, o primeiro diz, né, o que é algo que é único e imutável, dizendo respeito sobre uma estrutura invariável, assim, tipo, é isso que eu falei, né, da identidade genética, ou como, sei lá, as características próprias da pessoa que a gente vê à primeira vista, né, sobre o que a gente vê visualmente. Então, a segunda identidade, que é a ipseidade, ela vai tratar mais dos aspectos psíquicos, sobre quem somos ao decorrer da vida, a resposta da pergunta quem sou eu. Então, são esses 2 termos que vão ter uma relação de alteridade, que são 2 termos que se ocultam e que vão se associar também o tempo todo, e isso vai acabar formando o que a gente conhece como identidade própria, né? Bom, então, seguindo para o terceiro slide, o autor vai afirmar que o conceito primitivo da pessoa é derivado das propriedades reflexivas das enunciações. A teoria do si ela deriva de propriedades flexivas da enunciação, ou seja, diz respeito a outro tipo de mesmidade, que é assumida pela linguagem e pelo pensamento quando se caracteriza uma coisa particular, como, por exemplo, uma pessoa. Então, vai acabar se referindo aos predicados psíquicos com a exclusão dos predicados físicos.
Então, essa mesmidade do pensamento que ele está tratando nesse conceito primitivo de pessoa, que a gente estabelece nas formas de linguagem, quando a gente conversa com alguém e tal. Então, os estados mentais, né, como está apontado aqui no slide, são sempre de alguém, mas pode ser eu, tu, ele, qualquer um, né? Bom, então, seguindo, né, as ideias que a gente estava tratando nos últimos slides, agora a gente vai seguir para a parte da conclusão. E o autor, Paulo Coelho, ele afirma que é preciso adquirir simultaneamente a ideia de reflexividade e a ideia de alteridade, a fim de passar de uma correlação fraca e facilmente assumida entre alguém e qualquer outra correlação forte entre si, no sentido de meu e de outrem, no sentido de teu. Então, essa ideia de alteridade, né, que ele vai trazer sobre uma correlação fraca, mas ao mesmo tempo forte substancialmente, no sentido de você conseguir compreender, mas ao ponto de ser algo simples de ser passado, para o sentido do interlocutor ele conseguir entender o sentido da frase que foi construída, né? Então eu acho que numa situação de interlocução é sempre essa situação de um compreender o outro, mas ao mesmo tempo de ser uma construção de frase que não seja tão complexa assim, que não seja tão difícil de ser entendida. Inclusive é um dos aspectos, né, que eu acabei tendo muita dificuldade com o texto, de ser uma linguagem muito carregada, muito complexa, assim, de ser muito abstrato, de ser tudo muito lógico, assim. Eu acho que é muito difícil de entender alguns termos que ele usa, né? Mas enfim. E é isso. Essa afirmação final dele, que a gente, né, entendeu dele. E assim partimos para o final da apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem perguntar o que for. E é nóis.